Ilete, você tá em que região? Qual o nome da Eu sua estou cidade aí? é Fortaleza, Ceará. Olha, Fortaleza, Ceará. Ai, tão lindo, É. Fortaleza, gostei tanto. Como? Gostei muito de Fortaleza. Ah, já veio aqui? Já? Tá. É? Ah, é? Quando quando vier da próxima vez, se eu puder ver vocês, algum que vier, ficarei feliz. Eu estive muito perto de Guarapari. Não, Olha que danadinha. E não veio aqui ver a gente? nem conhecia Poxa, Guarapari. eu não conhecia na época, Você sabia? vê Vitória, Recife, Pois é, o aeroporto aqui, aquela para você zona vir em toda. Guarapari, você tem que passar no aeroporto de Vitória. Legal, tá vendo, Lisete? Agora você tem que voltar, Lisete, porque agora você tem outros lugares para É. conhecer. Ó. Pode ir lá E no tem sul, mais lá em Santa pessoas para Catarina, ver. ver a Benedita. Ó. Isso Pois vale é, para você, Júlia. Vale também para Conceição. claro que Ah, sim. ah, ah. Qualquer dia Já vamos. fui ao Brasil também. Ah, Eu é? não. Ah, não, Já Júlia, fui te ao conheço esses Brasil. portugueses, olha só, essas portuguesas. Já teve também no Brasil também, Júlia? Você foi aonde? Também. Olha, eu estive perto do Pão de Açúcar Ah, no e andei Rio. ali a correr as praias. Estive em frente ao Copacabana, Ah, o Rio de Rio de Janeiro, Janeiro. pertinho aqui, também sabia? no Rio de Janeiro, e andei ali a correr umas quantas praias. Ah, então você Quer dizer, conhece. fomos, não, fomos de barco e depois de avião, um bocado. Ah, tá. Entendi, entendi. É Eu vou interessante. chorar. Eu Eu, vou chorar. ah, é? Por quê? Porque nunca fui ao Brasil. Desta vida. Desta passada. A Elsa não Vale foi a ao pena. Brasil? Mas vai, você Eu vai não, ainda, Conceição. A gente espera Ainda você. não posso ir. conheço. Você Pois, eu vai também. Qualquer dia ainda. pode ser que conheça. Pois, eu também não conheço. Não fui. Não conheço nada. Mas qualquer dia vou. Se não for Claro. nesta vida. Às vezes vou no Google. Se não for nesta vida, Não, há de você ser na pode outra vir que vou deixar pessoalmente lá. mesmo. Pois. Querer poder, coloca isso na cabeça de vocês. Ó, eu vou ao Brasil para visitar os amigos. Então, Bengala. já sabe que Bengala. aqui no Espírito Santo você não precisa gastar com Não vais de hospedagem bengala, nem eu é que comida, vou. só a passagem. Ah, pronto. Já podemos Ah, pensar que não vamos morrer de fome. Não, pois é. ah. Não, não, a Jailson vai colocar você em dieta, Conceição. É, trabalho, Pois é. trabalho para a rapariga. Para a rapariga. Não se diz isso no Dieta Brasil. da Lua. Sabe qual é a dieta da Lua? Trabalho, trabalho para a esposa. Você sabe qual é a dieta da Lua? Você pode comer qualquer coisa, menos a Lua. É a dieta da Lua. Entendeu? Pronto. Ah, Pois. pronto, mas eu também não quero comer a lua que ela faz falta. Vamos lá. Vamos ver, a lição de hoje é sobre a ciência, né, e os conhecimentos de Deus. É um tema bem polêmico, bem movimentado, né? Então, vou começar com a pergunta aqui, e aí eu vou deixar vocês responderem. Vocês podem responder com base no livro, ou pode também filosofar. Não pode o ser humano, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Uma pergunta de Allan Kardec. Eu vou repetir. Não pode o ser humano, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Aqui no livro tá assim, não pode o homem, mas como eu estou no meio de um monte de mulher, eu não posso falar de homem. É até injusto com vocês. Então, coloca o ser humano já aí. Aí fica mais genérico, né? Então, não pode o ser humano, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? O que vocês Eu acham? penso, eu penso que não. Ok? Deus põe sempre limites, acho eu, porque o ser humano tem vindo aos poucos a ter acesso a determinadas coisas, a determinados conhecimentos, mas é quando está preparado para.
Isto penso que se enquadra um bocadinho aí, na hora certa, quando houver condições do ser humano, Deus vai permitir irmos um pouco mais longe, conhecer um pouco mais. E Jesus, quando falou por parábolas, foi porquê? Porque na altura os irmãos que estavam presentes não tinham capacidade para entender de outra forma. E ele falava assim. Portanto, se nós formos assim, comparar um bocadinho, não é? Depois veio a doutrina consoladora no tempo certo, quando nós já estávamos preparados para entender um bocadinho melhor. E a ciência aos poucos tem vindo a mostrar coisas, tem evoluído imenso toda a investigação, com certeza que já o ser humano está preparado para saber mais alguma coisa. O facto de a existência dos outros planetas, se há vida, se não há, toda esta investigação que está a acontecer, é porque Deus está a permitir que haja condições para o homem iniciar todo esse trabalho de investigação, tentar saber, conhecer. A curiosidade é imensa de saber sobre a vida nos outros planetas. O ser humano, o investigador neste momento, eu acho que os que se dedicam a essa área, enfim, deve ser uma fixação, uma corrida contra o tempo, como se costuma dizer, tentar conhecer o mais possível o que é que se passa lá, o que é que há, como é que se vive a vida, não há? É o saber se há água, se não há, pode-se respirar, não pode. Portanto, esses conhecimentos que neste momento já alguma coisa está a acontecer, é porque o homem já está preparado para. Acho eu que é um bocadinho por aí, provavelmente. Tenho que pôr os óculos para ler a reflexão de Kardec. Mais alguém, pessoal, gostaria de opinar essa questão? Vamos trocar a palavra segredo pela palavra conhecimento. Vamos pensar uma pergunta, tirando a palavra segredo aí. Porque segredo fica uma coisa muito mágica, né? Ciência não trabalha com magia. Então, olha só, vamos pensar na pergunta de maneira diferente. Não pode o ser humano, pelas investigações científicas, penetrar nos conhecimentos da natureza? Percebe que mudou? Quando eu mudo segredo para conhecimento, vamos lá, vou repetir. Não pode o ser humano, pelas investigações científicas, penetrar em alguns conhecimentos da natureza? Benedita? Em alguns, talvez. Em alguns, talvez. Ah, muito bem, Júlio, em alguns, talvez. Veja que ele fala em alguns, para a gente achar, e fica aquela coisa assim, uau, essa coisa de Deus, não pode tocar, né? Essa é uma visão infantil da nossa relação com Deus e com a divindade. Nós estamos no século XXI, então a gente pode pensar de uma maneira um pouco mais madura. Benedita? Nós fomos criados, né, com a chamada chispa divina, ou seja, nós temos os instrumentos, fomos criados com os instrumentos e com as condições de irmos em busca desse conhecimento. E nós vamos na medida em que nós vamos evoluindo, né? Deixando de lado a acomodação, né? E dando lugar à curiosidade, mas não a curiosidade de senso comum, mas a curiosidade no sentido de tentar compreender realmente, né, as questões relacionadas às leis divinas. Então, nós temos sim essas condições, só que muitas vezes a nossa acomodação, a nossa preguiça fica meio de lado. E um outro ponto também que nós costumamos falar muito nos nossos grupos de estudo que eu participo aqui, a importância do estudo em conjunto.
Então, isso significa que sozinhos nós não vamos conseguir atingir esse conhecimento. Mas se nós estivermos juntos, né, dialogando, um respeitando a ideia do outro, buscando compreender, né, diferentes pontos de vista. Então, nesse diálogo produtivo, nós poderemos sim ir avançando, mas de acordo daí com o nosso desenvolvimento e com as necessidades de acordo com a nossa vivência aqui. Seria isso? Obrigada. Isso mesmo. É a cooperação das diversas ciências, cada uma com o seu conhecimento. Isso aí faz sentido. O Isso. conhecimento. Porque as Isso. diversas áreas, cada um sabe um bocadinho, cada um vai Aí é bom evoluindo. você colocar o seguinte, né? Hoje não se usa mais a expressão a ciência, e sim as ciências, para dar liberdade àquela ciência materialista de se manter como ciência. E tem a ciência espiritualista. Então, essa história, o espiritismo não é ciência porque não é materialista. Não, isso é ignorância. Existem as ciências. A física, inclusive, boa parte dos pesquisadores da ciência física são espiritualistas, porque existe a física quântica, né? Então, vai ver, por exemplo, o prêmio Nobel da Física é um espiritualista, o Fritjof Capra. Ele escreveu uma obra chamada O Tal da Física. Prêmio Nobel da Física. Física, ciência exata, ciência da matéria, mas ele defende que a matéria é formada por partículas que chegam numa condição de quintessência. Então, ele está falando aí da vida espiritual, né? Então, é necessário pensar nas ciências. E as ciências, como diz a Benedita, ela é a coletiva. Essa talvez seja a grande beleza das ciências. Todas elas. Então, elas não se mantêm com uma verdade, porque ela é uma construção coletiva, diferente da religião, que, em função do sacerdócio, constrói pensamentos unilaterais, o que é perigoso. Então, voltemos à pergunta. Veja quem está chegando aí. Beth, você é de qual cidade, Beth? Boa noite. Boa noite, João Melo. Boa noite. Imbituba, Santa Catarina. Imbituba, Santa Catarina está tomando conta aí, hein? Vocês estão maioria. Que coisa. Ela é minha vizinha, Luísio. Pois é, então... Não, eu sei. Perguntei a cidade porque esse velhinho aqui não consegue gravar tudo, né, cara? Então, depois que passa de 60, tem esse problema, mas... Nós estávamos indo tomando conta aí, ó. Tá meio de Santa Catarina e Portugal. Eu e Jair estamos perdendo 10-0 aí, porque nós estamos no Espírito Santo. É isso que eu ia dizer, está empatando com Portugal. Tem empatado aí. A Josi, né? É a Josi, que é a Josi que é do Pedra Azul. Não sei se a Josi participa aqui. Não é Josi, não. Como é o nome dela? Pedra Azul. Ela participa do estoicismo, não sei se ela participa aqui. Jane. Acho que a Jane não participa aqui, não. Então, vamos lá. Voltando ao assunto nós estávamos indo para... Eu e a Beth, nós estávamos indo para o estudo do Evangelho e demos uma paradinha aqui no estudo do... deu uma passada aqui. Porque o Evangelho é 21 horas. Ó, pessoal, 21 horas tem estudo do Evangelho em espanhol, com o João Melo. Foi bom eu entrar aqui, porque eu vi uma coisa que a Albertina comendo, Luiz, ela comendo aqui. Quando chegar lá no estudo do Evangelho, ela está comendo também, Luiz. Nada, rapaz. Pois é. Oh, meu Deus, era bonita assim, né, Joel? Por que era bonita assim, né, Jair? É uma fruta, Jair. Lá, tá vendo? Ô, João, comer com elegância, é fruta, para manter a beleza e a elegância. Mas vamos voltando aqui ao assunto aqui. Aproveita e me informa o número da questão aí, por favor. A questão é número 19. Tá, obrigada. Nós vamos repetir a pergunta novamente, pessoal. Repetir novamente é redundância, né, pleonasmo.
não pode o ser humano, pelas investigações científicas, penetrar em alguns detalhes da natureza, detalhes, conhecimentos. E aí a Benedita já disse, né, é um estudo coletivo, tem a ver com o nosso avanço. A Lisete lembrou que tem a ver com o nosso avanço espiritual, né? Então, tem água em Marte, vai depender do avanço. Eu quero ir, tem vida em Plutão, né? Depende do nosso avanço moral. Porque, veja, hoje, 2024, se nós formos ao planeta Plutão, ou um planeta moralmente superior a nós, a gente vai escravizar o povo, que o povo não vai querer guerrear e a gente vai querer escravizar. Então, a gente precisa ter um desenvolvimento moral para ter acesso até eles. Eles já têm acesso a nós, os países, os planetas mais evoluídos. Mas para a gente ter acesso a eles, tem que ter, senão corre o risco da gente destruir o planeta. A gente fala, né, tem aqueles filmes de ficção, de destruir a Terra e fugir para outro planeta. Quer dizer, né, é um pensamento inferior ainda. Então, as ciências, elas podem avançar. Vamos ver o que. Deixa eu ouvir João antes de Kardec responder. Diga lá, João. A agricultura é um exemplo, né? Que a ciência. Antigamente, meu pai passava veneno BHC no algodão. Ele se contaminou por isso, né? Hoje, as sementes ela já vem biomodificada, mas tem ali os componentes também, mas ela já não precisa mais os agricultores passarem veneno na plantação, já não contamina ela está na planta, mas não contamina o ambiente todo. É uma interferência na natureza. Sim. Então, quer dizer, já a ciência é envolvida aí. Então, quando é para um bem comum, eu acredito, né? Não li a resposta do Kardec, nem li a pergunta também, estou entrando assim, né? Mas eu acredito que quando é para um bem comum, a interferência na natureza e até uma mudança, às vezes, na natureza ali para que se beneficie mais pessoas e uma comunidade ou uma nação, né? Eu acredito que é interessante que o homem tenha participação direta, né? É como você falou, as perguntas, às vezes, elas são... conforme é feita, fica meio mais difícil de compreender. Aqui no estudo hoje do Evangelho, nós vamos... a pergunta que diz deve-se pôr um fim às provas do próximo? Né? É uma pergunta capciosa também, porque quando se diz deve-se pôr um fim nas provas do próximo, você não permitir que ele passe pelas provações, mas quando se diz assim, você tem o direito ou deve ajudar o seu próximo quando está sofrendo, então já é uma diferente, porque aí você está auxiliando, né? Assim como Jesus, essa interpretação, vamos dizer, como Jesus, se não fosse para interferir no sofrimento e não ajudar quem está sofrendo, Jesus não teria feito os ditos milagres, o atendimento àquelas pessoas que sofriam, né? Ok, João. Elza? Eu acho que quanto mais vamos expandindo a consciência, mais vamos adentrando nos conhecimentos e deixando para trás algumas verdades que tínhamos assumido e que acabamos por perceber que afinal não são assim tão verdades. E aos poucos vamos avançando, mas há sempre limitações e nunca se consegue perceber tudo. Mas, por exemplo, a medicina acho que é uma dos exemplos que hoje conseguem-se fazer coisas que não se conseguiam fazer e que era impensável, como por exemplo
o bebê in vitro e outras cura contra o cancro. Eu acho que aos poucos vamos adentrando nos conhecimentos, mas saber é uma é um é estarmos a tomar-nos por orgulhosos, porque é complicado. Acho que nunca conseguimos saber tudo. Vamos sabendo consoante vamos avançando, consoante vamos expandindo a consciência, vamos tendo a oportunidade de avançar um bocadinho mais, mas sempre muito limitados. Mas sim, acho que conseguimos adentrar em alguns segredos da natureza através da ciência e descartando com erro de tentativa. É um bocado por aí, acho eu. Uma das vantagens da ciência é que eles não consideram a verdade. É sempre uma verdade. Além de ser uma verdade, a verdade é sempre provisória. Talvez nós não, mas talvez a religião devesse aprender isso com a ciência. Porque mesmo aquilo que consideramos verdade absoluta, o nosso olhar é provisório. Vou dar um exemplo. Uma verdade que a gente considera absoluta são os 10 mandamentos. São as leis divinas passadas para o ser humano através de escrita direta. Mas o que a gente aprende com Allan Kardec em O Livro dos Médiuns? Que a mediunidade tem uma contribuição do médium, portanto, imperfeição. Mesmo a direta. Mesmo a xenografia, né? Xenografia seria a escrita direta, estou errado, estou tentando pensar se eu estou certo aqui, mas, enfim, seria uma escrita direta, que não precisa passar pela mão. O médium doa a energia e os espíritos escrevem direto, no papel, no caso dos 10 mandamentos, na pedra. Então, são as leis divinas ali. Leis divinas ou natural. Então, vamos lá. Não matar. Tá certo? Não mudou. É uma verdade absoluta. A gente vai só amadurecendo, mas na época o pessoal interpretava só não matar o ser humano. Mas hoje a gente já pensa em não matar os animais domésticos, e daqui a pouquinho os animais selvagens também, né? E aí a gente vai evoluir, mas não matar é uma verdade. Não furtar também é uma verdade. Mas, por exemplo, não cobiçar a mulher do próximo, nem seu bode, nem sua cabra, nem nada que pertença ao próximo. Que história é essa? A mulher pertence ao próximo? Ela é comparada a uma cabra, a um bode? Que verdade é essa? Está lá na Bíblia. Foi recebido por Moisés. Então, quer dizer, é uma verdade provisória. Hoje, a mulher não vai aceitar isso mais, já mudou. Então, agora, não cobiçar, se ficasse por aí, estava bom. Não cobiçar. Eu acho que a mulher do próximo aí já é o animismo do médium. Né? O cara era machista, não vai cobiçar minha esposa, não. Então, ele já botou a energia dele no meio. Que, no caso aí, o médium era Moisés. Era o Moisés. Moisés não gostava que metesse com a mulher dele, não. Então, quer dizer, brincadeiras à parte, a gente percebe que a verdade ela é adaptada ao tempo. Então, vamos à resposta de Allan Kardec. Provavelmente vamos ficar só nessa questão, que está dando pano para a manga, né? Eu vou repetir a pergunta, porque é importante a gente discutir essa pergunta, pessoal, né? Porque é uma pergunta que não é respondida por outras filosofias, por religiões. O que as religiões falam? Não, isso aí é domínio de Deus, não pode. Por que não pode? Eu lembro quando discutiram a questão do bebê de proveta, o homem já está querendo entrar nos arcanos de Deus. Por isso está dando problema, a pessoa falava. Né?
Ah, teve AIDS, porque o homem se meteu com Deus. Não, nada disso. É uma linguagem infantil. Né? Então, Tem uma então religião que tem uma religião que eles não permitem nem a transfusão de sangue, nem a né? transfusão de sangue. Então, assim, né? Então, a doutrina espírita é uma proposta filosófica. Nós estamos fazendo perguntas com respostas com fundamentação científica. Não estamos discutindo religião, ok? Com consequências morais, que a gente pode entender que é religião. A religião estaria nas consequências morais. Mas não é Kardec que fala que é religião, não. A interpretação é por nossa conta. E hoje tem muito espírito interpretando isso. Mas ainda assim é uma interpretação nossa. Eu não tenho nada contra essa interpretação. Mas lembrar que ela não está aqui nas obras basilares de Kardec. O Espiritismo é uma filosofia com base na ciência experimental e com consequências morais. Não tem a palavra religião. Até para poder ter liberdade de discutir isso. Então, de novo, não pode o ser humano, pelas investigações científicas, penetrar em alguns conhecimentos da natureza. Vamos ver a resposta dos espíritos. A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ué, Deus dá a ciência para a gente e não quer que a gente investiga? Que história é essa? Né? Ele, porém, não sei se ele aqui é o homem ou Deus, vamos ver pela frase, ele, porém, não pode ultrapassar, é o homem, né? Até porque o ele aqui está minúsculo. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. O que eu estou entendendo aqui? Vamos dialogar aqui. Não é que Deus fala assim, ou então o homem vai andando, de repente, pum, bate a cara no muro e diz, não pode passar. Não, gente. Ele não tem ferramenta para avançar. Ele vai ficar ali, queimando o fosfato, mas ele não vai, porque ele não tem evolução para avançar. Então, aquele aspecto da natureza está ligado a Deus, a intimidade mesmo, esse ponto a gente não vai chegar. Não vai, porque nós não conseguiremos evolução para tal. Não vamos, porque o nosso ele aqui, em nós, é minúsculo. Ele, em Deus, é maiúsculo. Mas, em compensação, deuses, para nós, é minúsculo. Deus é D com D maiúsculo. Então, tem ponto que a gente não vai avançar. Mas vamos sair. A ideia é sair dessa proposta infantil. Do Deus falando, não pode. Agora eu vou punir vocês. Não. Isso. Mas não vai conseguir. Como, por exemplo, a clonagem humana. Não, Aloísio. Isso aí já é entrar do poder de Deus. Será? Qual é a proposta da clonagem humana? É clonar órgãos para a gente trocar. Ah, meu fígado aqui não está bom, não. Andei tomando umas cachaça, perdi o fígado, tem que fazer um transplante. Espera aí, vamos clonar um fígado para você e vamos colocar no lugar desse. A ideia é essa. E se clonar o corpo inteiro, não vai ter espírito. Como não vai ter espírito? Então, assim, até onde vai isso, Luiz? Não sei. Não sei por quê. Porque eu não detenho conhecimentos para compreender. Isso. Então, não deve... Aí eu não vou participar de pesquisa de transplante, de clonagem. Por que não? Mas aí eu vou entrar, Aloísio, dentro dos limites de Deus. Vai não, que fica tranquilo. Há uma barreira natural. A natureza, ela funciona de maneira inteligente. Não precisa ter um negócio que vai nos violentar. A gente simplesmente não consegue. É igual chegar para uma criança de 3 aninhos e falar para ele assim, meu filho, me dá o resultado aqui de um teorema de Pitágoras.
ou uma equação de segundo grau. A criança não vai conseguir fazer. Mas se a criança for superdotada, vai conseguir, né? Porque essa criança já avançou mais do que a criança tradicional. Então, a natureza só vai ser revelado para nós o que estiver à altura da nossa evolução. Ponto. E é isso. É encarar de uma maneira natural, sem pensar naquela figura de um Deus humano que põe a mão. E aí, antes da gente ouvir a observação da Albertina, vamos ouvir aqui a observação de Allan Kardec. Allan Kardec, vocês sabem, como hoje é ontem foi aniversário dele, ele prometeu que estaria presente aqui no nosso grupo para poder participar. E aí ele falou, Luísio, dê lá o recado, eu sou o médico de Allan Kardec, dê lá faz lá a minha observação. Agora que já é ele falando, ao que ele diz? Quanto mais consegue o homem penetrar esse mistério, aspas, né? Tanto maior a admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa se mostra quantos erros temos por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Então, não se preocupem. Quando chegar no limite, a gente não vai avançar porque a gente não tem inteligência, a gente não tem evolução moral. A gente vai ficar andando em ciclo, como cachorro mordendo o próprio rabo. Bom, e, às vezes, ele fala uma coisa bem interessante, às vezes a gente cria sistema que acha que está em erro. E depois de décadas, séculos, falou, aquele sistema estava certo. Por quê? Qual é o limite ali? Ele não conseguiu avançar, porque não estava na época. Agora, os grandes homens de ciência, os seres humanos verdadeiramente inteligentes, que estão acima da média da humanidade, e a gente tem, né, pessoal? A gente não pode negar. Imagina o Leonardo da Vinci, que fez um sistema de esgoto complexo em Milão, no século XV, antes de 1500. Ele canalizou o esgoto, ele canalizou a água, ele fez uma miniatura de um helicóptero, de um guindaste. Ele fez um desenho de uma mulher grávida com a criança dentro do útero em escala. Esse desenho é hoje utilizado pelos estudantes de medicina. Eu estou falando do século XV. O que eles falam do Leonardo da Vinci? Diz que ele dormiu e acordou mais cedo. Ele madrugou. Sabe aquela hora que você perde o sono, falou? Aí você olha, está tudo escuro, está todo mundo dormindo, só você que está acordado? Foi ele, coitado. Ele acordou, mas estava todo mundo dormindo ainda. Ou seja, é um espírito que não era da Terra e veio nos ajudar. Então, ele trouxe uma inteligência superior à nossa e deu uma contribuição. Mas como não estava prontos, né? Não estávamos prontos, nem um avião existia, como é que a gente ia fabricar um helicóptero? Então, ficou guardado. Hoje, os engenheiros falam, oh, isso é um helicóptero, isso é um guindaste. Então, está balançando a tela aqui que o nosso filhinho Pantera está se coçando na tela. Vou mostrar para vocês um pouquinho. Né? Cadê? Olha lá. Boa cena aí, né, gente? Então, como diz a observação do nosso Kardec, aí o que a gente percebe? Quando a pessoa realmente avança, por exemplo, Albert Einstein, ele
descobriu e admirou a existência de Deus. E outros grandes cientistas. Citei aí o recente agora, o Fritjof Capra, né, o prêmio do tal Nobel tal da física. Tem agora o recente a partícula de Deus, né, um cientista descobriu. Então vão avançando e não há nenhum problema, não é proibido. Como diz a música do Chico Buarque, né, é proibido proibir, não é proibido. Mas não é perigoso, Luiz? Não, perigoso é ficar na ignorância. Não nos preocupemos, a nossa perna só vai aonde alcançar. A gente quer dar um passo, mas a perna da gente não consegue alcançar o tamanho do passo que a gente dá. Então a gente dá o passo, depois dá mais um, depois dá mais um e vai atingir a mesma velocidade. Albertina? Pois é, eu lembrei do Leon Denis aqui, né? Que o Leon Denis, lá no início, lá no a primeira parte do Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele destaca isso. E o que que ele fala? Que a ciência, ela é incerta e é mutável. Então, ela está renovando constantemente, né? E, com as palavras dele, ele falou assim, ela renova sem cessar. Os seus métodos, teorias e cálculos com grande custo arquitetados, né, durante vários tempos, acabam desabando ante a observação mais atenta de uma outra pesquisa, de uma outra indução. Então, isso é muito importante para a gente valorizar a ciência, né? Porque ela é mutável. Então, essa coisa de, não pode, vai fazer mal, não. A ciência é para isso mesmo. Ela vai ter suas quedas e vai ter sua ascensão. Onde que ela pode mudar? Na medida em que outras observações, outras pesquisas vão acontecer. Aí o Charles Richer ele fala que a ciência nunca deixou de ser uma série de erros, que está na segunda parte da resposta, né? Ela nunca deixou de ser uma série de erros e aproximações. E ela eleva constantemente. Ela pode tanto elevar e cair com muita rapidez, de acordo com o grau de evolução dos homens, né? Então, é uma resposta assim, que contribui acaba completando e contribui para a gente entender, né? Essa questão. Né? Isso que E eu a, ia falar. e a proposta espírita não é uma proposta de desavença com a ciência, nem com a religião. É uma proposta de aliança, né? Uhum. De aliança, de buscar compreender. A religião desenvolve em nós o contato com o sagrado, mas esse contato com o sagrado precisa estar oxigenado pela ciência, senão a gente cai no fanatismo, Uhum. né? Não podemos cair no fanatismo, que aí o atraso é muito grande. O fanatismo construiu a Inquisição, construiu as cruzadas, matou muita gente, né? Tudo em nome de Deus. Então a gente precisa Tem, ter o tem um nosso exemplo contato de com o um, sagrado, mas com a oxigenação da ciência. João Melo? tem um exemplo eu esqueci o nome daquele casal que criaram a radioatividade. Eles criaram e hoje ela é usada para radioterapia, para tratamento do câncer, né? Mas só que ela foi usada também para fazer a bomba atômica, né? Então, quer dizer, depende do uso ali, da descoberta da ciência, ela faz o mal, faz o bem, né? Exato, exato. Tem um filme Eu não lembro o chamado nome do casal. Horkheimer, que conta a história da construção da bomba atômica, né? Que vale a pena a gente, quando puder, assistir. Uma observação, Jair? Eu tava, quando o João falou sobre a bomba atômica, eu estava pensando nisso também, né? Que o homem
A ciência é usada para tanta coisa boa, né? Mas também, ainda pela nossa imperfeição, a gente acaba fazendo mau uso, né? Então, se a gente tiver todo o conhecimento, né? Entrar no conhecimento da natureza de Deus, é muito perigoso para a gente ainda, né? Ou seja, a gente não vai chegar lá porque a gente não tem essa estrutura ainda, né? Não tem, seria um desperdício, né? Seria um atraso, né? E o objetivo da gente não é atrasar, né? Cada vez que a gente vem, reencarna, o objetivo é a gente evoluir, né? Então, tá longe da gente conhecer a natureza total de Deus, né? A gente pode pensar assim, podíamos não ter desenvolvido a bomba atômica, mas aí não teríamos desenvolvido o micro-ondas, a radiografia, a radioterapia, né? E infinitos, gente, não dá nem para a gente imaginar o mundo moderno sem a energia nuclear. Se foi feito mau uso com a bomba atômica, até nisso serviu de aprendizado. Está lá os chefes dos países criando caso um com o outro, e falam assim, ó, cuidado, hein? Não caça muita briga com ele, não. Vai que ele desenvolve uma bomba. Então, isso também inibe um pouco as guerras. Curiosamente, inibe. É um absurdo? É. Mas pior seria se ele não tivesse limites. Então, eles têm medo até do país pequeno. Ó, não mexe com o fulano, não. Ele é pequenininho, mas fiquei sabendo que ele... E aí a bomba atômica é uma espécie de autocídio. Vai todo mundo embora. Né? Aquela história, né? Eu lembro da Guerra Fria, eu fui professor de história, dizem que o Roosevelt, outros presidentes, aí estou tentando lembrar da época, da década de 80, o presidente dos Estados Unidos ia com a maleta 007. Aí ele encontrava um presidente da União Soviética, também tinha uma maleta 007. Aí corria uma lenda urbana, eu acho que isso inclusive é lenda, que dentro daquela maleta tinha um botão. Se o presidente dos Estados Unidos apertasse o botão, ele destruiria a União Soviética com apenas um clique. Mas aí o presidente da União Soviética, se ele apertasse o botão, ele destruía os Estados Unidos e seus aliados 2 vezes. Ou seja, os caras podiam destruir o próprio planeta 3 vezes, que doideira é essa? Não vou precisar das 3. Na primeira morre todo mundo, acabou. Né? Então, não sei até onde isso é lenda, né? Mas, de qualquer maneira, inibe. E isso é um avanço, ainda que seja sobre, né, milhares de corpos, milhares de famílias que sangraram, né? Então, só para a gente perceber que precisamos mesmo. E o limite é esse, pessoal. O limite não é que Deus desce a mão dele, é que a gente não consegue. Simplesmente a gente não consegue. E se fizer bobagem, o que acontece com a natureza aí? Começa a dar seca, chover demais. Então, aí a gente tem que aprender. Opa, vamos cuidar melhor, vamos plantar uma árvore, vamos planejar as cidades. Então, o ser humano também ele tem resiliência. Isso que é legal. Quando a pessoa fala comigo assim, Aloysio, o mundo vai acabar, o homem está destruindo a natureza. Não, não vai, não. E por que você tem essa certeza? Porque ele mesmo não é besta, quando ele vê que o bicho está pegando para ele, ele vai ter que mudar o sentido da vida. Né? Então, eu penso assim. Então, você tem esperança no mundo dos seus netos? Tenho esperança, tenho esperança, tenho fé. E é uma fé raciocinada, na lógica. É que nós não somos tão burros para a gente quiser. Tem uma falta de respeito com o animal. Né? Não somos tão pouco inteligentes a ponto de nos destruir. Então, a gente, aos trancos e barrancos, vamos aprendendo a lidar com essas questões. Albertina, você levantou a mão ou é da outra vez? Questão número 20. Ela vai falar, Luiz? Não, ela falou que não, que é da outra. Não? É porque ela esqueceu a mãozinha de levantar. Questão número 20. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência,
comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa aos testemunhos dos sentidos? Olha que legal. Então, não é só pela ciência. Então, vou repetir a pergunta. Dado é ao ser humano receber, sem ser por meio da ciência, comunicações mais elevadas acerca do que lhe escapa o testemunho dos sentidos, os 5 sentidos, né? Benedita? Na verdade, eu estava querendo falar ainda da anterior, mas daí eu falo dessa também. Vamos lá, vamos ver se eu dou conta. Não, o que eu gostaria de ressaltar ali, né, no diálogo é que veio a questão que do século XX, principalmente, né, para cá, começou-se a analisar muito, que é a questão do desenvolvimento, né, no sentido integral, né? Então, quando Joana de Ângeles apresenta, né, o seu segundo livro da coleção, né, que é sobre o homem integral, ela apresenta, então, o exemplo do Cristo no sentido do desenvolvimento completo, né? E aí nós trazemos isso para nós podermos ter o equilíbrio necessário para conseguirmos distinguir, né, o que é bom, o que não é, né, o que é o orgulho, o que não é. Quer dizer, né, o medo é uma coisa que até certo ponto é boa, mas de repente, se for em demasia, ela nos prejudica. Então, o que seria isso? Né, esse desenvolvimento no sentido não só do intelecto, mas moral, espiritual, físico, né? Então, quer dizer, dentro dessa totalidade é que nós vamos conseguir realmente nos desenvolver. E aí, chegando nessa questão 20 aqui, sim, nós temos essa possibilidade, né, desse intercâmbio, de conhecer algo além do que é o material. Mas isso não acontece, né, no estalar de dedos ou numa mera vontade, mas porque há uma necessidade. Então, quando Deus considera necessário, então vai encontrar a pessoa certa, né, com as possibilidades e o momento certo, né, para que realmente o bem possa ser operado e a lei divina possa ser concretizada. Quando nós forçamos essa situação, aí beira para aquela questão lá, né, dos atrapalhos espirituais, enfim, né, seria por aí. Obrigada. Vamos ver qual é a resposta, pessoal? Olha só. Sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a apreender. E aí, eu vou ler logo a observação do nosso convidado de hoje, quer dizer, de todas as sextas-feiras, né? A observação de Kardec. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certo limite, não é tudo, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Vale lembrar que a comunicação mediúnica, ela acontece também na ciência. Testemunho de muitos cientistas, e não são poucos, até mesmo materialistas, que eles tentam o sistema e, de repente, a resposta lhe vem à cabeça, como se caísse do céu. O que é isso? Senão a interferência do mundo espiritual. No entanto, não é privilégio dos cientistas. A verdade ela tem que chegar independente dos grupos, senão vira domínio. Nós vamos ver, por exemplo, no Oriente, a sabedoria da medicina chinesa. Na África, a sabedoria como é que chama o antepassado masculino lá? O griot. O griot, né? Ou então uma figura feminina também,
O griot seria uma espécie de pai antigo, né? Que tem conhecimentos que ninguém sabe como é que ele conseguiu acerca das plantas, acerca do contato com a natureza. Os nossos povos originários aqui no Brasil estão nos ensinando como ter uma natureza sustentável. Eles é que são considerados primitivos. Eles é que não estão nos bancos universitários. Agora estão entrando. Eu mesmo tive um colega de mestrado que era indígena, que é indígena, né? Então, mas é agora que está tendo um respeito, um acolhimento, a própria universidade, o próprio movimento científico está acolhendo essas populações, mas isso é muito recente. Os indígenas, o pessoal descendente dos africanos, o povo do candomblé, que tem aí a África mais conservada aqui no Brasil, a própria África mesmo está sendo resgatado aspectos que até então se diziam dos europeus, que na verdade são dos africanos. Então, chega verdades que não são pelo viés da ciência, mas que, por ser revelações, a ciência depois reconhece. As benzedeiras, as rezadeiras, aqui no Brasil, são estudadas pela ciência. Como é que elas conseguem resultados? Né? O médium, o seu Geraldo, a Eliane não está aqui, não. A Eliane que conheceu o seu Geraldo. Marcele conta que a mãe, a mulher, a mãe, na hora de parir, numa família muito pobre, a criança estava atravessada. E sem recurso para levar para o hospital, precisaria fazer cesariana. Então, ele aplicou um passe com um toque, como se fosse uma massagem, e encaixou a criança. E a mãe pôde fazer o parto normal, natural, sem precisar da cesariana e sem perder a criança. Quer dizer, de onde vem esses conhecimentos? De onde vem o conhecimento dos chás? Meu pai, já você lembra disso, ele chegava aqui em casa, a mãe também, chegava aqui em casa e falava, cadê o Luiz? Aí a gente falava, ele está deitado, que ele está gripado, qualquer coisa. Aí ele saía e ficava procurando em volta da casa o quê? Vegetal para fazer chá. Uma vez eu perguntei a ele por que ele fazia isso. Ele dizia, porque sempre nasce perto de você o remédio que vai curar a doença que você tem. Então, essas coisas ultrapassam os limites da ciência. Só que a ciência depois reconhece. Aliás, a grande maioria da medicação que a indústria química domina e ganha muito dinheiro, ela apreendeu de conhecimentos populares. Você vê o pessoal vendo, eu estava vendo hoje na televisão, Ora Pro Nobis, sei o quê. Falei, pô, Ora Pro Nobis em Minas Gerais, todo mineiro tem pé em casa, eles usam para comer salada, para fazer suco, sei o quê, os caras encapsulando e vendendo caríssimo. Quer dizer, é um conhecimento popular. Então, Deus não vai privilegiar grupo, ele vai liberar. Então, as pessoas vão acessando independente de onde estejam. Isso é legal, que é a democracia, que não há os preferidos de Deus. É quem se esforçar mais. Né? Então, João, deixa eu anotar aqui, Jair, por favor. O que eu ia dizer, você falou aí em poucas palavras, a própria manifestação dos espíritos, né, nos tratamentos e nos atendimentos, o José Arigó, né, Dr. Fritz, que fazem as cirurgias. Hoje a medicina tradicional já tem várias frontes, assim, englobando também o atendimento espiritual, já na medicina tradicional, já estão
Tem até uma médium brasileira que ela criou uma associação dos médicos espíritas, e isso se expandiu, e já vários hospitais, várias universidades já estão buscando esse atendimento também, né? Então, quer dizer, o espiritual, ele vem para agregar, né? Não é para tomar o lugar de ninguém, não é para dominar, ele vem para agregar, eu acho, né? Então, assim, para ajudar. E tudo isso na verdade, é um conjunto que é a obra, é a criação de Deus. Ele já foi planejado para isso, né? Deixar-nos a vontade para nossa própria criação, para nosso próprio desenvolvimento, mas sempre com apoio, com ajuda e com assistência espiritual que pode ser dos anjos, de outras religiões, mas assim, para a gente, é a equipe espiritual que está junto aí para orientar, né? E às vezes até numa cirurgia, né? Tá ali. Eu tenho um projeto, né, de fazer um passeio com a Jailza, eu não sei ainda qual é a cidade. Em Santa Catarina tem um hospital espiritual chamado Nosso Lar. Ele é famoso no Brasil e no mundo, né? Em que ele é um apoio do Hospital do Câncer. E quem trabalha nesse hospital espiritual? Médicos. Então, foi feita uma aliança entre a medicina e a espiritualidade. Esse hospital, inclusive, as pessoas ficam internadas lá. E lá, internadas e só recebem passe, água fluidificada, nada da medicina material. E muitas são curadas. Tanto que existe um convênio com os hospitais do câncer da região. Os próprios médicos encaminham. Veja que interessante. Eu quero conhecer de perto, né? É famoso por causa disso. Hoje, as casas espíritas estão construindo albergues para hospedar os familiares, que nem todo mundo tem dinheiro para ficar no hotel. Então, o familiar fica no albergue, enquanto aquele que aguardando a alta depois de estar internado no hospital espiritual. Olha que interessante. Então, a tendência é isso, cada vez mais avançar. Então, não há um monopólio. O que pode haver são alianças, a proximidade para um aprender com o outro. Obrigado, João, aí, pela contribuição. Vamos terminar no comentário da Benedita, tá, pessoal? Já são 18h03. Benedita, abre seu microfone. É bem rapidinho, só para contar uma curiosidade, você falou de Ora Pronobis, né? Aqui, numa região aqui de Canoinhas, no interior, estão desenvolvendo farinha de Ora Pronobis para fazer bolacha, para fazer macarrão, né, massas. Só isso aí, obrigada. Tá vendo? A própria ciência aí, né? Fazendo isso. Quer dizer, olha só, além do chá, do banho, da salada, do suco, eu fui fazer a palestra de aniversário da Sociedade Espírita Chico Xavier, aliás, foi muito emocionante, e o presidente, ele é adepto de naturalismo, né? E aí, o que ele fez? Das bebidas era a Ora Pronobis com limão. E o Vitor, por exemplo, ele tomou Coca-Cola, mas quando ele viu o Ora Pronobis, ele tomou para experimentar. Ele adorou, e aí abandonou a Coca-Cola e tomou só o Ora Pronobis. Eu, como sonso, não prestei atenção, não vi, então nem experimentei, né? Tomei suco, tinha suco também lá, natural também, que era cenoura com limão, alguma coisa assim. Ele é muito criativo, aquele presidente. Além de ser presidente da Casa Espírita, ele é especialista em suco. Mas eu tenho Ora Pronobis em casa, viu, Luiz? Desenvolvendo a farinha, quer dizer, vulgarizando, tornando acessível a mais pessoas os resultados que o Ora Pronobis propõe, que eu nem sei quais, viu, gente? Estou falando aqui de improviso. Eu nem pesquisei sobre o Ora Pronobis, Aloysio, foi feita uma pesquisa em Minas Gerais, uma pesquisa com crianças, e pegaram, acho que não sei se 100 crianças, e fizeram uma dieta à base de alimentação com Ora Pronobis, e outras 100. Aquelas 100 que foi
com Oropronovis ficaram muito mais imunes a pegar gripe, a ficar doente, do que as outras. Foi feita uma pesquisa, isso aí foi feito um estudo. E eu tenho em casa, eu tenho que estar podando porque ele cresce demais, né? Então, assim, todo mundo leva, o pessoal passa aqui na frente, cata e leva. Eu falo, pode Vou levar. dar um jeito de arranjar uma muda aqui e plantar aqui em casa também. Agora, você vê que interessante, por onde veio o conhecimento do Oropronovis? Não foi pela ciência, foi pelo popular. E a ciência se aliou e está então, avançando nesse aspecto. Pessoal, uma delícia, passa rápido, né? Para a semana que vem, então, dia 11 de outubro, desejo a cada brasileiro que vamos ter eleição no domingo, que votem com consciência, com calma, pensando principalmente nas pessoas mais necessitadas, né? Pensa que é caridade também escolher um candidato que pense nos mais pobres, não é porque é meu amigo ou coisa do gênero, né? Então, é 2 votinhos só, é um para o prefeito e o outro para o vereador, é mais fácil esse ano, né? Independente de partido político, só pensa assim, qual é a proposta desse candidato para os pobres, para as pessoas necessitadas, para diminuir a pobreza, né? E o município pode muito. Então, dia 11/10, próxima sexta-feira, estudar e começaremos sobre o espírito e matéria. Então, vai começar o capítulo espírito e matéria. Tá bom? Boa noite aí a todos e